Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Espiritual Divã. Hoje, a nossa reflexão ela está baseada na passagem de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imaginou tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam. Repito, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imaginou tudo o que Deus preparou para aqueles que o amam. E me chama muito a atenção aqui que não está dizendo que Deus vai preparar. Algumas traduções dizem assim, que Deus tem preparado. Mas eu gostei bastante desta aqui, onde fala assim, Deus preparou. Pretérito perfeito, já foi, já está preparado. Então, Deus tem um projeto para nós que nós não conseguimos alcançar pela nossa imaginação. E já está preparado. Não é assim, Ele vai preparar algo para nós. Não, já está preparado. Só que também me chamou a atenção, porque apesar da palavra dizer que Deus não faz acepção de pessoas, e Ele não faz mesmo, neste caso tem uma condição. Qual? Tudo isso que nós ouvimos agora, que já está preparado, é para aqueles que o amam. Se eu perguntasse para você assim, essa condição é difícil para você? Você ama Deus? Eu tenho certeza que você falaria assim, não é difícil, claro que eu amo a Deus. Porque afinal de contas é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E nós ouvimos isso, alguns até parece que fica meio como uma obrigação, algo de tradição, eu amo a Deus. Mas não é tão simples assim, não é impossível. Né? Porque Deus não dá nada que nós não possamos alcançar. Então, se a condição que Ele coloca ali é amar a Deus, aqueles que o amam, né? Melhor dizendo, aqueles que o amam, é porque Ele sabe que nós temos a essência do amor dentro de nós. Só que eu quero conduzir a nossa reflexão para o amor relacionado a dois fatores. Primeiro, o amor relacionado ao conhecimento de Deus. E o segundo, o amor relacionado à confiança que eu tenho em Deus. Porque falar eu amo a Deus é muito abstrato, né? Não, eu amo. Sim, eu amo. Mas eu conheço, porque nós sabemos que nós buscamos conhecer aquilo ou aquele que nós amamos, né? E eu tenho confiança nesse Deus, porque são essas duas atitudes que realmente vão demonstrar na prática o meu amor. Então, hoje, a nossa reflexão, daí nós vamos daqui a pouquinho ver um exemplo bíblico que vai nos ajudar a fazer essa comparação, o quanto nós estamos realmente amando a Deus através do nosso conhecimento de quem é Deus e através da nossa confiança. Então, essa passagem que nós vamos analisar aqui vai nos ajudar a ver isso, porque é de fundamental importância. Se eu quero também obter para mim aquilo que o Senhor já preparou, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e a mente humana, o ser humano não conseguiu ainda imaginar o que Ele já preparou, se eu quero, e eu quero, eu sei que você também quer, é importante analisarmos assim. Eu tenho conhecimento de Deus, eu tenho confiança em Deus, ok? Vamos então analisar esses dois pontos. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos conhecer a história do rei chamado Josafá. E vai ser a postura, as atitudes deste rei que vai nos ajudar a perceber quanto que eu conheço a Deus, através da postura, das atitudes do rei Josafá. O que aconteceu com o rei Josafá? O rei Josafá soube que três reis se reuniram para acabar com o reino dele, imagine. E ele ficou, então, a palavra vai nos contar que ele ficou com muito medo. Ele ficou com medo e invocou ao Senhor. Ele foi, então, pedir socorro para Deus. E a palavra diz que ele foi até o santuário, que é a casa do Senhor, e roga a Deus. Então, a primeira lição que eu aprendo com a postura do rei Josafá
Diante desses inimigos, 3, né? Os moabitas, os amonitas e alguns meunitas, que se reuniram para acabar com ele. Ele precisava de socorro, porque ele sozinho não conseguia. Ele vai aonde? Ele vai à casa de Deus. Ele vai ao santuário de Deus. Então, ele tem o conhecimento de que ele não tem que ir em outros locais ou perguntar para outras pessoas. Ele tem que ir até a casa de Deus, porque ele quer o socorro de Deus. Aí eu pergunto, quando nós nos sentimos ameaçados, né? Aqui no caso são os reis que estão ameaçando, querendo combatê-lo. Mas nós temos outras ameaças. Onde nós vamos? Onde nós buscamos o nosso refúgio? Qual é o nosso conhecimento para irmos até o templo de Deus, falarmos com Deus? Ah, mas Deus se encontra em todo lugar, é verdade. Em espírito, né? E verdade, em adoração. Mas ele também tem um templo. E este rei, ele foi exatamente neste templo. Ele não buscou afogar as suas mágoas, os seus medos, num bar, ou numa rede social, né? Vamos fazer de conta que lá já tinha rede social. Numa rede social, ou no melhor amigo. Não, ele foi até o templo do Senhor falar com aquele que poderia resolver a situação, o próprio Deus. Aí continua. Quando ele chega lá, ele começa o seu pedido. E ele começa assim: Senhor Deus de nossos pais. Mais uma demonstração do conhecimento. O primeiro conhecimento que ele demonstrou é sabendo onde ele deveria encontrar a Deus. O segundo conhecimento, quem é esse Deus? Não é o Deus que eu já ouvi, eu sei, não. É um Deus que acompanhou os nossos pais. Foi um Deus que prometeu terra em abundância para os nossos pais, onde corria leite e mel. Foi um Deus que libertou nossos pais de uma escravidão. Foi um Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele demonstra o conhecimento de Deus e por isso ele fala, Senhor Deus de nossos pais. É o segundo conhecimento. Quando você vai pedir algo a Deus, vai entrar em comunhão, em diálogo com Deus, como é que você se apresenta? Ele se apresentou assim, Senhor Deus de nossos pais, dizendo claramente que ele sabia quem era. Aí vem, e nós? Como é que nós começamos o nosso diálogo com Deus? Aí ele continua dizendo, Tu és Deus no céu e governa todos os reinos dos povos. Então ele já coloca Deus na posição de Deus. Se esses povos estão querendo acabar com ele, com o reinado dele, Deus governa todos os povos, inclusive esses 3 que estão querendo combatê-lo. Então ele coloca Deus no devido lugar de Deus, soberano, aquele que realmente pode. Ele sabe quem é Deus, então o conhecimento dele faz com que ele dê a Deus o verdadeiro valor que Deus tem. E ele continua, a ti pertencem a força e o poder, e ninguém te pode resistir. Olha só que conhecimento. Ele não está indo atrás de um Deus que ele não sabe se pode ou não pode ajudá-lo, se tem ou não tem condições de ajudá-lo. Não, ele já diz, eu sei que tem, por quê? Porque a ti, Senhor, pertencem a força e o poder. Num combate, esses 2 itens aí são fantásticos. E mais, e ninguém te pode resistir. Então, esses 3 não podem resistir. Este conhecimento faz com que o próprio Josafá se sinta forte, mesmo estando fraco. Ele tem em Deus a sua fortaleza, que é o que Paulo, né, vai dizer, quando eu estou fraco, que eu sou forte. Por quê? Porque eu não fico vendo a minha fraqueza, a minha situação. Ele não está olhando os reinos que estão se reunindo e a turma dele que é fraca, vamos dizer assim. Mas ele está olhando para aquele que ele foi lá pedir socorro. Aquele que eu estou pedindo socorro, primeiro, ele é o Deus do céu, mas governa todos os reinos daqui. Segundo, ele tem a força e tem o poder. E terceiro, ninguém pode resisti-lo. Aí está a força do Josafá. E ele continua. Ele diz assim, acaso não foste tu, nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra diante de Israel, teu povo, para dá-la para sempre aos descendentes de Abraão, teu amigo? Veja bem, ele começou falando que era o Deus dos pais, né? Agora ele já se inclui. Nosso Deus. Ele já coloca um outro predicativo desse grupo que está pedindo para ele.
o teu povo. E coloca mais um, lembrando de Abraão, que é teu amigo. Então ele demonstra aqui conhecimento deste Deus, da trajetória do povo com esse Deus. E por que eu estou batendo tanto na questão do conhecimento nesta oração, que também deve ser a nossa oração? Porque se eu não sei quem é Deus, se eu não faço a minha oração, meu pedido para Deus, com conhecimento de quem é esse Deus, eu fico no mimimi. Eu fico centrada no meu umbigo, né? Na minha situação. Então eu fico naquela lamúria, olha só o que fizeram comigo, eu que não mereço. Eu coloco foco em mim. Se você perceber e voltar a ouvir ou ler, que é importante também, né? 2 Crônicas 20, você vai ver tudo isso que eu estou falando, até mais em detalhes, porque está escrito lá. Você vai ver que ele não está puxando para ele. Ele não está dizendo nada, ele não colocou um feito dele. Ah, porque eu sou um rei, que eu já fiz isso, fiz aquilo. Em nenhum momento ele falou dele. Até agora ele está exaltando e fazendo uma apresentação de quem é Deus. Até agora ele está dizendo com clareza o quanto ele conhece este Deus. E ele fala mais um pouquinho ainda. Ele fala, nesta terra, né, que é a terra do povo dele, se estabeleceram e nela construíram para ti um santuário em honra do teu nome, dizendo. Então agora ele chama a atenção do porquê que ele foi até o templo. E esse ponto é muito importante. Por que ele foi ao templo pedir essa ajuda para Deus? Mas lembrando que anteriormente ele falava nosso Deus, ele falou teu povo, ele lembrou de Abraão e ele lembrou que Abraão é teu amigo. Ele compromete Deus, no bom sentido, né? Mas ele compromete Deus lembrando esses fatos que faz com que Deus lembre e lembra da aliança que tem com ele e do porquê que ele está pedindo. E agora ele vai dizer sobre o porquê que ele foi até o santuário de Deus. E ele diz assim: se vier sobre nós uma guerra, inundação, peste ou fome, e se nos colocarmos diante desta casa e diante de ti, pois esta casa leva o teu nome, e clamarmos a ti por socorro do meio de nossa miséria, então tu escutarás e salvarás. Então veja bem que ele justifica o porquê que ele foi buscar a Deus no templo de Deus. Porquê que ele não ficou pedindo por Deus em outro local, que ele poderia também. Mas ele quis deixar bem claro que ele tem conhecimento que quando aquele santuário foi feito, que houve ali uma aliança com Deus e que o povo então, juntamente com Deus, eles fizeram esse pacto, essa aliança, que se eles sofressem algum tipo de agressão, como guerra, inundação, peste, fome, eles iriam até o santuário, lá no santuário que é a casa de Deus e que leva o nome de Deus, e lá no santuário eles iriam clamar por Deus e, consequentemente, Deus iria escutá-los e os salvaria. Por isso ele vem com toda a confiança. Isso nos dá uma grande alegria, não vou dizer alegria, alegria também, mas uma certeza de que eu devo buscar a Deus, além do entrar no seu quarto, fechar a sua porta, isso é muito importante, mas eu devo ir no santuário de Deus, no templo de Deus, porque ali, diante do altar, diante do que lembra a aliança que Deus tem comigo, com o seu povo, eu posso clamar por ele. Senhor, eu estou aqui na sua casa, eu estou diante do seu altar, eu estou depositando toda a minha fragilidade. Eu sei exatamente, porque eu volto a dizer, se eu não busco a Deus no local de Deus, eu busco a outros deuses. Eu busco o Deus da bebida, eu busco o Deus do cigarro, eu busco outros deuses para poder me ajudar naquele momento de angústia. Então, por isso que o conhecimento de onde está Deus no seu templo e o que ele prometeu que escuta e salva. Então, por isso que ele vai até ali, que é uma grande lição para nós também, para revermos onde nós vamos diante do nosso abalo, do nosso medo. Aonde nós buscamos o nosso refúgio? E ele continua, quando ele falou isso, ele continua dizendo, pois bem, olha bem como é que ele fecha esse comprometimento, lembrando da aliança.
Pois bem, agora estão aí os amonitas e os moabitas e os habitantes das montanhas de Seir. Então aquela promessa que foi feita lá para os nossos pais, agora está acontecendo algo assim. Nós estamos diante de uma guerra com esses três que vieram contra nós. E aí na sua humildade ele continua dizendo: não os queres julgar, Deus nosso. Olha, não os queres julgar, Deus nosso. Não quer ver se eles estão certos, porque o Senhor é o nosso Deus. E continua na sua oração: nós não temos força para enfrentar esta multidão. Não sabemos o que fazer. É de uma humildade, é de um colocar-se realmente na posição de pedinte e sabendo a quem eu estou pedindo, que é fantástico. Então ele diz: nós não temos força e nem sabemos como lidar, mas nós sabemos quem tem a força, que já foi citado lá atrás, quem tem a força, quem tem o poder e quem sabe fazer. Então por isso nós estamos pedindo para o Senhor. Aí ele diz: e assim nossos olhos se voltam para ti. Por que nossos olhos se voltam para ti e não para outros olhares, lançando olhares desesperados para todos os lados? Porque é para ti que nós vamos conseguir a nossa ajuda, o nosso socorro. Eu acho tão fantástico essa oração que o rei fez, porque ela me ensina muito de quando eu me apresento diante de Deus com uma situação que eu percebo, eu não tenho como resolver, ela está além das minhas forças. Totalmente além. Eu tenho que fazer essa retrospectiva, esse conhecimento de quem é Deus e colocá-lo na posição de Deus, aquele que é o único que pode resolver. E daí eu me coloco na posição daquela que não consegue, aquela que realmente necessita dele. Vocês acham que Deus ficaria insensível a essa oração? O próprio Jesus vai nos lembrar no Novo Testamento dizendo: olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai. Se um filho pede pão, você não vai dar uma pedra para ele? Quanto mais o Pai. Imagine Deus ouvindo essa súplica, se ele ia ficar indiferente. De forma alguma. E ele não ficou. Ele não ficou indiferente a este pedido com o conhecimento que o rei Josafá fez para ele. Deus então utiliza a boca de Jaaziel e diz: não deveis temer nem tremer à vista desta multidão enorme, pois a luta não é vossa, e sim de Deus. Não sois vós que vais fazer este combate. Tomai posição, ficai parados, observando como o Senhor vos salvará. E agora vem a parte da confiança. Até então ele está demonstrando um conhecimento muito grande. Agora vem a parte da confiança que ele deve ter em Deus, que ele foi pedir ajuda. Porque o que Deus faz aqui? Algo que é muito conhecido por nós. Né? Se alguém nos pede uma ajuda, principalmente se a pessoa está numa situação, é uma criança, vamos colocar um exemplo de pais e filhos. O filho vem e pede a ajuda que alguém, um filho maior, um colega maior, enfim, alguém que é superior a ele na força, fez algo com ele. E o pai vai até a escola ou até o ambiente para tirar a satisfação, para ver o que está acontecendo. Chegando lá, se o menino tenta conversar ao mesmo tempo, o pai já fala: não, você fica quieto, agora é eu que vou resolver. Agora é de adulto com adulto, agora é comigo. Então essa é uma atitude até normal. Né? Isso aí a gente vê bastante na escola, quando o pai vem. Então, Deus faz isso. Você veio até mim. Você se colocou como aquele que não consegue, você realmente não ia conseguir, mas então agora é comigo. Você não precisa nem temer, nem tremer, porque agora é comigo. Só que daí, o que Deus pede para ele, você tem que ter muita confiança para você realizar, que é você vai tomar posição na hora da batalha lá, da guerra de vocês, e você vai ficar parado, e vai ficar observando. Você já conseguiu imaginar? Vendo e ouvindo todos se aproximarem, mas a ordem de Deus é: fica parado, não faça nada. Aqui entra uma grande gota de confiança. Nem é gota, né? Uma grande, sei lá o que, de confiança. Porque senão,
Qual que espera? Espera que Deus fala, não, vamos, vai lá, eu vou fazer isso, você fica assim, você faz isso, a sua arma, o que você tem, o seu armamento vai ser maior, a sua força vai aumentar, e você vai ser isso. Não, você vai ficar parado. E não tem pior coisa, ou não vou dizer a pior, mas difícil, quando você quer que a coisa aconteça, Deus fale para você, fique parado. Aí você tem que ter realmente confiança em Deus. E continua daí. Na manhã seguinte saíram e Josafá tomou a palavra e disse: firmai-vos no Senhor, vosso Deus, e assim vos mantereis firmes. Firmai-vos nos profetas e tudo sairá bem para vós. Olha, novamente vem a confiança juntamente com o conhecimento. Josafá sabe que se os soldados, os guerreiros dele, começassem a desviar a atenção, olhando ao seu entorno e vendo esses 3 reinos que vêm, com certeza não vem em silêncio. E vem, nós somos os maiores, porque claro, naquela relação ali, eles estão numa posição bem melhor. O que ele faz? Firmai-vos, olhai para Deus. Porque se ele falou para ficar parado e deixar que ele com ele, olhe para Deus, não olhe do lado. E aí nós lembramos uma passagem também que acontece lá no Novo Testamento, quando Pedro, ele está no barco, Jesus está em outro espaço e vem vindo e andando sobre as águas. Bem conhecida essa passagem. E Pedro, quando vê, eles falam, quem é? É o mestre, é o mestre. E ele pede, mestre, deixa eu ir até o Senhor. E o mestre fala, vem. E ele vai. Só que conforme ele vai andando sobre as águas, ele pensa, ele olha e percebe, meu Deus, mas eu estou sobre as águas, não pode, ninguém anda sobre as águas. E ele não tira os olhos do mestre, esquece o que o mestre falou, vem, o mestre não deu nenhuma condição para ele, vem, mas vem daquele lado de lá, vem, mas cuidado, vem, mas vem olhando assim. O mestre não falou nada, o mestre só falou, vem. E ele então esqueceu dessa ordem do mestre, do vem, e começou a ouvir com certeza os amigos, o próprio irmão dele, falando, mas que loucura, o que o Pedro está fazendo? Ele desviou o foco. Por isso que Josafá, apesar de ser bem antes, por isso que Josafá, ele sabe, olha, não tire o foco de Deus. Vai, firmai-vos em Deus e também nos profetas, porque os profetas que falam, que deram as promessas, que falam sobre as promessas, não olhe ao redor, não olhe para a situação. Se você olhar para a situação, você cai. Nova lição para todos nós, que eu aprendo. Diante da situação, você confiou em Deus? Você depositou em Deus a sua confiança? Espere em Deus. Ouça as promessas de Deus. Eu sou fã número 1 das promessas de Deus. Porque é ali que está a nossa garantia. Deus prometeu. Então, leia as promessas, leia a palavra de Deus e deixe de ouvir daí os comentários ao redor, o que as pessoas estão te dizendo. Porque senão você sucumbe. E é isso que ele faz aqui. Ele diz para eles com muita calma, firmai-vos em Deus, que sabe essa orientação desse rei. Não fiquem olhando os gritos dos reinos inimigos, porque eles estão em vantagem. E com certeza eles estão gritando e dizendo, vamos acabar com tudo, agora vai ser a hora, vamos arrasar com eles. Olha lá, estão parados. No lugar de se mexer, estão parados. Ai meu Deus, agora vai ser muito fácil. Se eles começarem a ouvir isso e a olhar para isso, com certeza eles não iam conseguir. Então ele fala, olhe para Deus. E aí vem a grande lição para nós. Olhe para Deus. Se você buscou a Deus, confie nele e olhe para ele. Mas essa confiança do rei Josafá não para só nessa situação de ficar parados e falar para que os seus guerreiros olhem para Deus. A confiança dele continua, porque daí a palavra diz assim, depois combinou com o povo que os cantores sacros se apresentariam em paramentos sagrados para entoar hinos, e ao marchar à frente dos soldados armados cantariam, louvai o Senhor, pois eterno é seu amor. Então veja bem, nesta hora os soldados estavam ali marchando até chegar no espaço onde eles iam parar e ficar observando. Mas à frente deles
Ninguém ia imaginar que o rei ia pedir para que cantores entoassem hinos em louvor ao Senhor. E aqui vem a chave, não de tudo, mas uma chave muito importante. Agradeceu antes de acontecer. Por quê? Porque na sua confiança ele sabia, já ganhamos. Se o Senhor falou que é para nós observarmos o que ele vai fazer, ele vai dar a vitória para nós. Então já vamos louvar ao Senhor, né? Eterno é seu amor, é aquele amor que ele já relatou lá com os pais e que passa por ele e todas as descendências, inclusive a nossa. Eterno é seu amor. Logo que ressoaram os cantos de alegria, naquele momento, olha o detalhe, cantos de alegria, todos os 3 reinos vindo, e eles contentes e alegres, o Senhor fez os amonitas, os moabitas e os moradores de Seir, que marchavam contra Judá, cair numa emboscada, de modo que começaram a tombar. Começaram a tombar. Então, um começou a olhar para o outro e pensar, mas você é meu inimigo? Não, mas o que eu tô? Não, você é meu inimigo. E começaram a fazer a guerra entre eles. E no final eles se mataram, né? Se acabaram entre eles mesmo. E o povo de Deus ficaram só observando. O que eu aprendo mais uma vez? Olha, quantas lições, né? Quantas lições. Que Deus, ele não é movido pela nossa ansiedade ou pelo nosso medo. Não é porque o rei estava com medo e estava ansioso que ele fizesse alguma coisa que moveu a mão de Deus. Deus é movido pela nossa confiança nele. Deus, ele percebe o grau da nossa confiança nele. O rei Josafá demonstrou um grau elevadíssimo. Primeiro, ficar parado numa guerra. E depois, colocar os seus cantores sacros e entoar um hino de alegria sem antes ter acontecido, é muita confiança. Conhecimento e confiança. Aí sim, aí eles conseguiram a vitória de Deus. Porque Deus, repito, Deus, ele não é movido pela nossa ansiedade, eu quero, ou pelo nosso medo. Não é isso que move a mão de Deus. A mão de Deus move pelo grau da nossa confiança nele. E aqui vem um detalhe. Mas aqui, nesse fato aqui que aconteceu com Josafá, ele foi vitorioso. Deus tomou a frente e ganhou. Sempre é assim quando eu recorro a Deus. Sempre vem a vitória que Deus tem para nós. Mas nem sempre a vitória que eu quero. Só que não vai ser hoje que nós vamos estar falando sobre. Porque senão o vídeo fica muito grande. O próximo vídeo nós vamos estar relatando justamente isso. Não é sempre o que eu peço que é atendido. Mas é sempre o que Deus sabe que eu necessito e que vai ser melhor que Ele faz. Melhor para quê? Melhor para que eu possa ter algo que já foi preparado para mim, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nenhum pensamento humano imaginou o que Ele já preparou. É isso que Ele tem para mim. Se corresponder ao que eu quero, vai ser atendido. Mas se não corresponder, este é o plano de Deus. E é isso que Ele deseja para cada um de nós. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar com um exemplo, vamos dar um exemplo de quando o meu pedido não é aceito por Deus. Mas, em compensação, como é que Ele faz? Qual é a resposta dele em atendimento à nossa necessidade? Eu espero que você possa ouvir, né, mais de uma vez, se for o caso, ler novamente essa passagem, tá, de 2 Crônicas, capítulo 20, e realmente entender como que nós devemos orar, pedir, rezar a Deus. Conhecimento e confiança. Até o nosso próximo encontro.